Vamos ler 1 Samuel, capítulo 2, e vamos ler do versículo 12 ao 17. Vamos entender um pouco, apesar de ir mais à frente essa história, mas vamos ler esses versículos agora. Os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quando quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém agora, se não tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai amado, estamos aqui porque assim te aprouve trazer este lugar a cada um de nós. E que nessa noite possamos sair daqui convictos de quem nós somos em Cristo Jesus. Que seja uma noite de conserto nas nossas vidas, Senhor. Uma noite de salvação, uma noite de cura, Pai amado. Acalma, Senhor, os nossos corações essa noite. Fala, Pai, ministra, Espírito Santo, se há algo em nós que não tem te agradado. Se há algum caminho mau em nós, Senhor, que possamos nessa noite sair daqui renovados. Não, Senhor, convictos que seremos abençoados, mas convictos, Senhor, que a nossa vida tem sido realmente transformada pelo Teu Espírito, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. E aqui nós lemos sobre o pecado dos filhos deste homem. E vamos agora relatar quem era Eli. Vamos começar conhecendo quem era Eli. A Bíblia relata a história que Eli era um sumo sacerdote no tabernáculo, em Siló, por 40 anos. Por 40 anos. Onde estava a Arca da Aliança. Era a mais alta autoridade religiosa em Israel. Ele tinha funções importantes, especialmente do povo, especialmente com o povo de Deus. E ele também era juiz em Israel. Julgou Israel por 40 anos. Está lá em 1 Samuel 4,18. Quem quiser ler profundamente mais essa história depois. Ele era pai de Ofni e Finéias, que também era sacerdote. Esses moços que cometiam crime na casa do Senhor, eles também eram sacerdotes. Eli, quem cuidou do menino Samuel, quando a Ana o consagrou ao Senhor. Eli foi uma espécie de mentor espiritual para este jovem. Ele foi responsável por cuidar do templo e do culto, sendo mediador entre Deus e o povo. Como sumo sacerdote, ele tinha autoridade espiritual, dava direção ao povo e oferecia sacrifício. Ou seja, Eli não era pouca coisa. Eli era, vamos dizer assim, aquele que realmente o povo tinha respeito. Porém, Eli conhecia a Deus, Eli servia ao Senhor. A gente relatou aqui vários aspectos que mostrava quem era Eli. Mas Eli negligenciou na casa do Senhor. E isso trouxe consequências seríssimas a este homem.
E nessa noite vamos refletir um pouco, antes de adentrar a palavra. Como é importante nós termos isso em mente. Cada um de nós que está sentado aqui, eu que estou aqui, tudo começa por mim. Como a gente sempre fala, a palavra começa por mim. Porque eu que estudei primeiro, eu que recebi primeiro. Então o Senhor falou fortemente comigo e até arrancou algumas lágrimas dos meus olhos. Porque quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu vi o quanto que às vezes a gente realmente é negligente na casa do Senhor. Que hoje seja uma noite de conserto nas nossas vidas. Que nós não saiamos daqui pensando, essa palavra era para fulano, essa palavra era para Beltrano. Essa palavra é para nós que nós estamos aqui. Que possamos sair daqui convictos que nós não podemos ser negligentes com aquilo que o Senhor está entregando em nossas mãos. Olhe para a palma da sua mão agora. O que Deus tem te entregado? O que só você e Deus agora? Feche seus olhos. O que Deus tem te entregado? A tua família? O teu ministério? O que Deus tem te entregado no teu emprego? Todos os dias o Senhor nos entrega algo. Que ninguém acorda pela manhã porque tem que cuidar de filho, cuidar de marido, trabalhar. Nós acordamos porque Deus tem algo a nos entregar para aquele dia. Aleluia. E nós precisamos essa noite sair daqui convictos disso. O que o Senhor me confiou para cuidar. Enquanto a palavra essa noite for ministrada, eu peço a cada um de nós que fique pedindo ao Espírito Santo que te traga à memória aquilo que o Senhor tem entregue a ti. E às vezes nós até esquecemos por um certo período, às vezes nossa vida está muito conturbada e às vezes nós esquecemos daquilo que o Senhor realmente tem nos delegado. E nós precisamos trazer, Senhor, traz a memória. Traz a memória. O dia a dia é tão corrido, as demandas, mas nós, amados, não podemos negligenciar naquilo que o Senhor tem nos confiado. Nós não somos negligentes nos nossos trabalhos. Se nós temos que chegar às 5 da manhã, a gente acorda 4, porque nosso trabalho é prioridade. Se você estuda, você tem que estudar, porque aquilo é prioridade e as coisas de Deus em nossas vidas, às vezes, não é prioridade. A gente faz com o tempo que sobra. E essa semana eu ouvi uma pastora falando sobre tempo. E ela dizia assim, o que é o tempo? É aquilo que marca o relógio? Não. O tempo é a tua prioridade. Qual é a tua prioridade hoje? Qual é a tua prioridade agora? E nós precisamos entender. Em 1 Samuel 2,12, começa assim. Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. E aí vem aquela lista de aspectos de quem era o Eli, de quem eram os seus filhos. Mas a palavra de Deus diz que eles não se importavam com o Senhor. Os filhos de Eli, mesmo sendo sacerdotes, eram corruptos, roubavam das ofertas do povo e se deitavam com as mulheres que serviam na estrada. 1 Samuel 2, 17 e 22, quem quiser copiar. Eles viviam dentro do templo servindo, mas estavam distante de Deus. E isso acontece conosco. Isso acontece. Às vezes a gente pensa, estou na igreja todo sábado ou todo domingo, eu sou cristão, eu prego a palavra, eu expulso o demônio,
dentro de nós, a nossa vida, o nosso íntimo, aquele lugar secreto que só Deus e você conhece. Quando ninguém nos olha, dentro do nosso lar, como pai, como mãe, como filho. Eli conhecia Deus, servia ao Senhor e era um homem muito usado por Deus. Porém, não cuidou da sua casa. Não cuidou da sua casa. E a palavra de Deus diz que a nossa família, a instituição mais preciosa que Deus nos dá, porque é a nossa primeira igreja. Ser crente dentro da igreja aqui hoje é fácil. Mas quando nós estamos lá na nossa casa, o relacionamento com o nosso marido, o homem com a mulher com o homem, os filhos, como é que está o andamento? Como é que está o culto? E às vezes a gente presta atenção em tudo, porque tem que trabalhar, porque tem que estudar. E eu falo mais, não é culpa dos nossos corações isso. Às vezes a gente vai e faz de forma automática, até pensando para o bem dos nossos filhos. Mas nós precisamos entender que há situações que nós precisamos colocar ali o que é prioridade. E a família é prioridade. E por isso, Eli, logo no final dessa ministração, a gente vai conhecer o fim triste que aconteceu com esse homem por causa dessa desobediência. Trazemos em nossa mente que o Senhor não está alheio no que fazemos. Que servir ao Senhor não é um estilo de vida, amados. Não é um estilo de vida. É uma transformação de vida. O que eu era é o que eu era. Gente, eu era uma pessoa muito difícil, não era, amor? Ainda sou? Estou em tratamento, né? Falo abertamente para vocês. Era. Sou caçula de 4. Fui criada muito mimada, achando que o mundo girava em meu redor. Achava que o que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer. Não me importava com as pessoas. Eu não sabia que quando terminava o meu direito, começava o do outro. Eu achava que era o meu direito. E assim eu era. E quando eu me casei, eu levei isso para dentro da minha casa. Eu achava que eu mandava. Eu achava que a minha opinião era que valia. Uma vez o pastor André pregou sobre qual a música que você está escutando, né, pastor? E às vezes a gente só quer escutar a música que toca em nossos ouvidos. E eu era assim. E Deus entrou com a sua misericórdia na minha vida e eu estou em tratamento há 24 anos. E estarei até Jesus voltar. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, precisamos primeiramente dizer: Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso, Senhor, de Ti. Me lembro das minhas orações, eu era muito ciumenta. Muito. Só que não era um ciúme normal, era um ciúme doentio. Porque eu era muito possessiva. Muito possessiva. E eu estava destruindo o meu casamento por causa disso. E eu orava ao Senhor, dizia: Senhor, tira isso. Eu sabia, mas eu não tinha controle. E Deus veio e tratou. Não que a gente não tenha mais ciúme, né? Ciúme é um ciúme... Todo mundo tem ciúme de algo que você gosta. Mas eu estou falando do ciúme doentio, que gera conflito dentro da sua casa. E não sou eu que vou ditar aonde preciso mudar. Não sou eu que vou ditar. Às vezes a gente quer ter um encontro com Deus e quer dizer ao Senhor: olha, Pai, eu vou mudar aqui, ali e acolá. As outras áreas não mexe. Amados, não tem como ter um tratamento pleno nessa área. Porque nós precisamos estar com o coração aberto. Porque quando o Senhor entra, Ele cafunga em área que a gente nem imagina. Nós temos que estar abertos
ao toque do Espírito Santo. E o toque do Espírito Santo muitas vezes dói. Dói. Toda ferida na nossa vida, para ser curada, seja ela na nossa pele, seja ela onde for, ela precisa ser tratada. Colocar um remédio. A turma de hoje não sabe o que é mertiolate, mas de antigamente sabe. Doía que só. Ardia. Mas era tira e queda. Não é verdade? Então, é isso. E hoje em dia, amados, a gente vive no meio de uma igreja. Não estou falando da igreja. Que um pastor essa semana falou, a igreja de hoje não está preparada, não está preparada para ouvir João Batista pregar. Porque hoje em dia a gente só quer ouvir aquilo que nos dá prazer. Aquilo que vai de encontro do que eu quero e não, as coisas de Deus não funcionam assim. Quantas vezes me lembro quando o Senhor pegou e me fez assim, ó. Ele me amassou mesmo, aquele copo, porque não tem um copo de descartável. Amassou. Para que eu pudesse, quando voltar a florescer, ser uma árvore sadia, que dá frutos a 30, 60, 100 por um. Dói. Noite de choro, de renúncia. Mas é isso a nossa vida com Deus. Em Gálatas 2:20, a palavra de Deus nos ensina lá, como Paulo, ele fala de uma forma tão brilhantemente. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus e que me amou e se entregou. E tudo que nós falamos, depois que nós falamos de Eli, esse bate-papo que nós tivemos agora, podemos trazer de novo ali a história de Eli e aí fazer, vamos dizer assim, um exemplo ilustrativo do que Eli pensou naquele momento que ele estava ali conduzindo o templo, mas diante desse embate, mas não sabia se posicionar como Deus assim o queria. Talvez ele pensou, né? Eu sou Eli. Eu sou o cara. Então, o Senhor não vai prestar atenção ou não vai me punir. Gente, isso não tem na Bíblia. É só um exemplo ilustrativo, tá? Talvez ele pensou isso. Não sei. Talvez a gente pense assim também. Fazer isso aqui rapidinho não vai dar BO, não. Porque depois eu converso com Deus e peço perdão. Mas nós precisamos entender que toda ação tem uma reação. E nós, como pais, como mães, como filhos, trazendo para uma aplicação pessoal rapidinho de tudo que ali passou pelos seus filhos, serem negligentes na casa do Senhor e ali não se posicionar como ele tinha que se posicionar, lá na frente a gente vai até ver que ele até repreendeu os seus filhos, mas não foi de uma forma como deveria ser. Ele repreendeu, eu acho que para tirar aquele peso da consciência. E nós precisamos entender também que nós, como pai e mãe, nós precisamos nos levantar e ser aqueles que realmente repreendem os seus filhos com autoridade. Porque nós vamos ser cobrados por isso. Ou a nossa negligência dentro da nossa casa vai abrir brecha para coisas começarem a acontecer e daqui a pouco a gente não sabe o porquê. Nós falamos que servimos um Deus, né? Senhor é o meu Senhor e Salvador. O que a palavra dele diz? O que a palavra dele diz? Ensine o teu filho o caminho que tem que seguir. Mesmo que envelheça, não se desviará. A palavra de Deus diz, se for necessário, usar a vara. E hoje em dia, quem manda dentro das casas é os filhos. Eu só vou se meu filho quiser ir. Os dois foram criados, eles riem, porque toda vez eu falo para eles. Tem que ir para a igreja e acabou. Tem escolha não, tem que ir para a igreja. Um menino de 10, o João agora já está em 24, um exemplo, 10,
5, vai dizer se quer ir para a igreja ou não. Tem que ir, amado. Quem manda aqui é seu pai e eu. E até hoje lá em casa é desse jeito. Mas hoje eu já vou diferente. Eu já chego para João, meu filho. Quando eu sei que não é algo bom para ele, eu chego, meu filho, mamãe conversar com você. Né? Sabe aquele negócio? Não senti muito no meu coração, meu filho. Deus vai te dar livramento, e Deus dá livramento. E Deus dá livramento. Eu fico tão feliz, porque o Senhor, vocês não, papai e mamãe, você não sabe como a sua oração tem poder. A sua intervenção divina. Acompanhar os seus filhos, Gabi tem 17. Eu chego, filho, o que é que tu tá vendo aí no celular? Lá, ai, mamãe, de novo. A gente nunca tem que parar de sermos sacerdotes, meu marido e eu como auxiliadora dentro da nossa casa. Não podemos baixar a guarda, o mundo quer tomar conta dos nossos filhos. O mundo quer engolir as nossas crianças. Tantas psicologias aí que eu não entendo. Que infelizmente muitas famílias têm adotado. Quem gosta, tudo bem. Mas amados e amadas, seu filho crescer sem ouvir um não. Tem uma psicologia, não pode falar não para o seu filho. O mundo vai falar não para ele, mas não vai falar como um pai e uma mãe. E quando ele crescer, vai ser muito mais difícil essa criança, quando se tornar jovem, adulto, que for para o mercado de trabalho, encarar dificuldades com mais posicionamento. É por isso que a gente tem uma geração com muitos problemas. Muitos problemas. Eu estou adentrando aqui porque nós precisamos falar, às vezes, da nossa negligência dentro dos nossos lares. Nós precisamos acompanhar. Nós precisamos, quando vê os nossos filhos se comportarem de forma errada, nós precisamos falar, nós precisamos dizer, tá errado, tá certo. Ah, mamãe, não, porque eu sou diferente, gente. Lá em casa, eu sou, quando o pai e mãe falam, filho, abaixa o tom de voz. Mas é isso que nós temos que fazer, porque a gente vai ver o que aconteceu com Eli, por uma negligência. Porque ele viu os filhos fazendo coisas erradas e ele repreendeu, mas ele não tomou um posicionamento. Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará. Efésios 6, 1, 2. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Efésios 6, 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós também, como pais, nós temos que respeitar os nossos filhos. Na conversa. Essa semana eu vi um testemunho conversando com uma pessoa que aquilo me chocou. Me chocou no sentido do bem, aquilo me deixou impactada. Ela compartilhou que estava passando um problema com o filho. E ele estava cada vez mais só piorando, e aquilo já estava entrando em conflito dentro de casa. E o menino já estava entrando em conflito com o pai. E aquilo já estava ficando insustentável. E um dia ele chegou da escola e estava tudo muito bagunçado. E o coração dela encheu-se de ira. E ela disse, hoje eu vou tomar uma decisão. Ou eu vou bater nesse menino, fazer alguma coisa. E aí, quando ela chegou na porta do quarto dele, ela sentiu o Espírito Santo dizendo assim, para e respira. E ela começou a chorar na porta do quarto dele. Ela só fez uma oração. Ela disse assim, Senhor, me ensina a ser mãe. Me ensina a ser mãe. E quando ela adentrou o quarto do menino, ela já era outra. E glória a Deus. Glória a Deus que ela me relatou que foi um momento lindo. E a partir daquela conversa, tudo mudou. Porque ela não deixou a ira tomar conta dela. Ela foi realmente direcionada através do comando do Espírito Santo de Deus. Mas em toda essa história que nós
Estamos falando de Eli, que era um homem muito respeitado, os seus filhos como sacerdotes, eles eram negligentes na casa do Senhor, Eli não se posicionou. No meio dessa bagunça toda, nos versos 18 e 21, lemos que um menino chamado Samuel, que foi deixado para servir no templo por sua mãe Ana, né, que ministrava na casa do Senhor, sendo ainda menino. Naquele tempo, Samuel já usava estola sacerdotal de linho. Samuel era um menino diferenciado porque ele ouvia a voz de Deus. No meio dessa família toda bagunçada, lá estava Samuel. E a palavra diz que ele crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Eli que cuidou de Samuel quando Ana consagrou ao Senhor. Eli foi uma espécie de mentor espiritual a Samuel. Mas o que foi que aconteceu? Que Eli na sua casa foi tão negligente e que o Samuel foi tão, né, foi ali como aquele que direcionou e orientou. Eli era humano. Eli era humano. E são essas pequenas coisas que nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos naquilo que nós, às vezes, amados, nós somos tão carinhosos, tão receptivos com as pessoas de fora. Às vezes nós vamos receber alguém na nossa casa, aquele que não ajudava já varre, já passa um vecchio, aquele que não lava a louça, já lava a louça, aquele que não cozinha, já cozinha, só para receber o que está lá fora. E dentro de casa, minha mãe sempre ensinou, quando você comprar um jogo de xícara, nunca guarde para dar as visitas. Sempre dê para sua família. Não que a visita não é importante, né, gente? Mas, às vezes, a gente guarda aquilo de melhor que a gente tem para dar para os outros. Enquanto nós precisamos valorizar e dar o nosso melhor para aquele que está conosco aliançado como família. E o que é que tem acontecido hoje, Senhor? O que é que tem acontecido? Tantas coisas, tantas histórias. E aí, dando continuidade, já voltamos para Samuel. Só queria dar aqui uma ênfase à história de Samuel no meio dessa conversa toda. E ali já caminhando por fim. E agora nós vamos ver o quanto que o fim de Eli foi trágico, porque ele foi negligente. Ele não se posicionou. Nos versos 27 e 36, que relata que a casa de Eli entrou no juízo de Deus, através de um profeta. A Bíblia não relata o nome desse profeta. Pois a Bíblia não relata o nome desse profeta, que mais à frente foi confirmado que mais um profeta iria se levantar para trazer juízo à casa de Eli. E vamos ler aqui alguns pontos. Que mesmo sendo escolhido para ser um sacerdote, para cuidar e ser representante de Deus no meio do povo, o que aconteceu? Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. A gente, todo o tempo, precisamos ter em mente uma hierarquia. Deus, família e dentro da família. É aqui, na minha casa, é meu marido, meus filhos e meu ministério. Nós precisamos entender dessa hierarquia. E às vezes quando a gente muda, né, muda a forma como a gente vai valorizar essa hierarquia, às vezes não é legal. Às vezes não agrada o coração de Deus. E que o Senhor estaria levantando um sacerdote fiel, que procederá segundo o que o Senhor tem no coração e na mente. Se não dermos atenção à voz do Senhor, ele levantará outro. Ou seja, mesmo diante da situação do Eli, que já estava todo enrolado, nesse período ele já não ouvia a voz de Deus como tinha que ouvir, porque o pecado, a negligência o afastou de Deus, o Senhor já estava levantando outro.
É mais um ponto de nós, nessa noite, entendermos que se nós não fizermos, a obra de Deus não vai ficar parada. Ele vai levantar outro. Nós que vamos estar perdendo a oportunidade de servir na casa do Senhor por causa de situações. Às vezes não queremos servir na casa do Senhor porque não está me agradando. E quando nós servimos na casa do Senhor, ou algo que Deus deu na sua mão para você fazer, não é o que os outros vão falar, não é o que os outros vão fazer para você, não é como você está sendo reconhecido. É o que Deus acha, meus amados. É a opinião de Deus, é o olhar de Deus, é a palavra de Deus. Toda honra, toda glória seja dada nele, por ele, para ele são todas as coisas. E às vezes a gente para no meio do caminho porque tem muitas pedras. E essas pedras podem ser pessoas, podem ser situações, podem ser tantas coisas. Mas nós precisamos primeiramente olhar para escutar aquilo que o Senhor está falando aos nossos ouvidos. Olhar, pedir ao Senhor um olhar claro. Senhor, me permite olhar o sobrenatural. Eu não quero olhar apenas aquilo que os meus olhos enxergam, mas eu quero ir muito mais além. Me permite, Senhor, ter o olhar de águia, que eu olhe para cima e não olhe para baixo e não olhe para os lados. Que realmente o meu coração e a minha vida sejam plenos da palavra, da vontade, da verdade, da graça de Deus. E lá no capítulo 3, o Senhor chamou Samuel. Olha só, esse menino que entrou na vida de Eli, que Eli cuidou, que Eli direcionou. Toda essa situação trágica que aconteceu na família de Eli, quem que o Senhor chamou para julgar essa família? E o Senhor chamou Samuel para ser esse sacerdote fiel. E a Bíblia relata que Samuel ainda não conhecia Deus, era muito menino, e Samuel foi levado por Deus para julgar a causa de Eli. Olha só o que Deus faz. Então, a gente vai entender que não existe ninguém preparado. Todos nós estamos buscando isso. Existem pessoas que têm mais experiência, que têm menos experiência, pessoas que se dedicam mais à palavra, pessoas que não se dedicam à palavra. É uma coisa que eu bato muito na tecla, porque eu não consigo ver cristão sem palavra. Se nós não lermos a palavra, você pode ler toda a coletânea de livro que for necessário, mas se você não ler a palavra, como que nós vamos conhecer? Como que nós vamos ser? Como que nós vamos viver? Como que nós vamos realmente exalar o perfume de Deus? Se a gente não consegue nem falar da palavra. Se a gente não estou falando de pregar, de ser pastor, pastora, né? Mas todos nós temos um pouquinho de pastor e pastora. Deus também quer te usar onde você está. No teu trabalho, na tua escola. E outra coisa, o diabo, ele envergonha. Se nós não estivermos preparados na palavra, ele vai levantar pessoas para nos envergonhar. E nós precisamos, como igreja, uma igreja forte, uma igreja inabalável, uma igreja que estuda a palavra, uma igreja que se alimenta da palavra, uma igreja que tem fome e sede da palavra de Deus. Nós precisamos pedir essa graça, porque até para isso nós precisamos pedir essa graça ao Senhor. Oh, Pai amado, que nessa noite a gente saia daqui com muita sede e fome de estudar a palavra do Senhor. E no capítulo 4, relata o triste fim dessa família, em 2 pontos. Em um confronto entre os filisteus e os hebreus, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos e os filisteus levaram a arca. Primeira tragédia. E a segunda, logo em seguida, ao ouvir que a arca havia sido levada, Eli tinha 98 anos nessa época. Já estava cego. E o que aconteceu? Caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Foi um fim trágico. E na Bíblia, se a gente for ler, tem vários
vários casos de homens e mulheres que, por desobediência, não viveram a promessa de Deus. Moisés, o Senhor disse para ele não bater na rocha. E ele foi. Tão pouquinha coisa. Mas para Deus não tem negociação não, gente. Não tem jeitinho brasileiro, não. Ou é ou não é. Seja o vosso sim, sim, ou o vosso não, não. O que passar disso vem o quê? Do maligno. Essa palavra traz sobre nós a consciência que negligenciar os comandos de Deus é muito perigoso. Mas também aprendemos que ouvir a voz do Senhor como Samuel é a melhor coisa que existe. Ele, o Senhor, nos levanta para fazer a diferença. Nós temos escolhas. Qual é a escolha que nós estamos andando? Não é só estar em comunhão com a igreja. É ser igreja 24/7, todos os dias da nossa vida. Como pai, como mãe, como filho. Aonde Deus te colocar, ou você se suja ou você se limpa. Porque o santo, ele não se mistura com o profano. Não adianta hoje eu estar na casa de Deus e amanhã estar fazendo algo que desagrada. Não adianta. Porque o Senhor sabe onde eu estou. E às vezes a gente vem para a casa do Senhor para querer ouvir. Eu tiro por mim, gente. Eu falo por mim. Eu quero sair daqui. Você é vencedor. Você é isso. Você vai receber. E vamos mesmo. Porque todas as coisas a gente pode naquele que nos fortalece. Mas a gente tem que entender que a igreja passa por um momento muito delicado. As forças do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa marchar. A igreja precisa entender o que é ser igreja. A igreja não pode estar se misturando nem com papinho, com aquilo que não é santo, com aquilo que é profano. Nós não temos que se alinhar com as coisas profanas que o mundo está aí jogando aos baldes, não lá fora da igreja, mas dentro da igreja. Por quê, amados? Ele está à porta e bate. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E tem uma passagem que diz que o noivo olhará para uns e dizer assim, e falará: eu não vos conheço, aparta-te de mim, maldito, porque em meu nome expulsou demônio, e meu nome fez tantas coisas. E aquela passagem nos mostra que ele não está falando para o povo que está fora da igreja. Ele está falando para o povo que está dentro da igreja. E nós precisamos nos levantar. Os nossos compromissos que a gente faz com o Senhor, nós não podemos negligenciar. Nós não podemos tratar como se fosse algo que a gente faz de qualquer jeito. Não estou falando aqui de ser crente. Crente até o diabo é, ele crê. Ele crê na palavra. É ser cristão. Sabe o que é ser cristão? É ser pequenos cristos nesta terra. E às vezes eu olho para mim, eu fico envergonhada das minhas atitudes. Eu fico envergonhada. Porque eu disse, Senhor, eu não estou sendo um Cristo nessa terra. Pelo que eu penso, pelo que eu falo, pelo eu achar que o meu eu está acima do que a tua palavra diz. A palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. E o mundo está querendo dizer, não existe santo, existe. Se você todos os dias busca o Senhor e se lava na presença do Senhor, se a gente tira de nós as nossas imundícies, as ervas daninhas, aquilo que tenta nos afastar da presença de Deus, um sentimento, uma fofoca, uma mentira, uma coisa que o diabo coloca aqui no nosso ouvido. E a gente tem que se levantar como? Para trás de mim, Satanás. Tu não tem força contra a minha vida. Tu não tem força contra a minha família.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E às vezes a gente, é mesmo, Satanás? Ela é isso mesmo. É mesmo. Olha, e a gente dá brecha. E nós precisamos botar ele para correr, porque o Senhor, quando ele opera, agindo ele, quem impedirá? Me diz. Ninguém. E é por isso que nós estamos aqui na casa do Senhor hoje. Vamos nos levantar. Vamos orar ao Senhor nesse momento. E tudo que o Senhor falou para nós essa noite, vamos entender que a mensagem de Deus, ela não volta vazia. A mensagem de Deus dá frutos. Mas até para esses frutos, eles realmente reproduzirem, nós precisamos colocar em nossos corações e entender que os nossos corações são terras. É uma terra fértil. É uma terra fértil. Feche os seus olhos. Vamos entrar agora em batalha. Vamos entrar agora em batalha. Mas não tem, fora os anjos que estão neste lugar, vamos dizer assim, o soldado valente que o Senhor está revestindo essa noite com as armaduras de Efésios 6 é você. Então, que nessa noite a gente possa combater o bom combate, repreendendo tudo aquilo que tem tentado nos calar, tudo aquilo que tem tentado nos negligenciar, tudo aquilo que tem tentado dizer que na nossa casa não é terra, que realmente a palavra de Deus, ela floresce. Pais, pense agora sobre o que nós estamos fazendo dentro da nossa casa como pai, como mãe, se nós temos aceitado, se nós temos combatido. Filhos, que todos nós somos filhos, mesmo aqueles que a mamãe já partiu, mas que possamos fazer uma análise no nosso coração. O que você, o que eu, nós temos feito, nós temos realmente deixado-nos aquilo que o Senhor tem dito a nós, que não vem de Deus, e nós temos deixado tomar conta das nossas vidas. Vamos, nesse momento, em nome de Jesus, voltar para o prumo. Voltar para o prumo. Às vezes a gente está deixando outras coisas tomar conta do que é de Deus na nossa vida. Sentimentos, o cansaço, a desmotivação, a falta de encorajamento, uma situação que você está passando e está lhe deixando triste. Oh, Senhor. Mas o nosso Deus, ele vai muito mais além disso, gente. O Senhor Deus, ele está no seu mais sublime trono todos os dias, dizendo a cada um de nós, filhinhos, não temas, porque choras, porque tua alma fica agitada. Eu estou contigo todos os dias. Venha a mim, venha a mim.